Oi pessoal, doutora Patrícia Alonso falando. Estamos em reta final no Congresso Nacional para revogarmos a Lei 12.318 de 2010. E algo que me impressiona é quando a gente ouve os defensores desta diabólica lei, falarem, dá-se a impressão que quem quer revogar a lei só é pessoas que tiveram problemas com essa lei, e foram penalizadas, e é por causa disso que essas pessoas querem a revogação da lei. E eles não falam que do outro lado, eles que estão defendendo a lei, eles também são as pessoas que foram ao Congresso Nacional pedir para colocar essa lei para favorecer eles pessoalmente, Nós temos o vídeo lá da doutora Maria Berenice Dias contando que essa lei foi feita em detrimento dos interesses de um juiz trabalhista aqui de São Paulo, que ele tinha um problema dele particular e especial, em relação à ex-mulher dele e à criança, e ele mesmo que levou esse projeto de lei para o Congresso Nacional para resolver uma questão dele particular, Então vamos falar os dois lados, Os dois lados têm interesse, um pela manutenção, que são aqueles que são chamados de agressores, E do outro lado, quem protege a criança, quem defende a criança, que quer a revogação da lei, porque a lei 12.318 realmente não ajuda a criança, não foi para isso que ela foi criada. Mas algo muito interessante que eu queria ler para vocês é que o coração dessa lei, para que ela foi criada, está lá na audiência pública. No dia 1º de outubro de 2009, quando a relatora Maria do Rosário, ela fala a seguinte frase, que inclusive o doutor Felício, meu pai, falou lá no Congresso Nacional, na audiência que houve em junho de 2019, o doutor Felício repetiu essa frase, Aqui está a intenção da lei da alienação parental, para que ela foi feita. Assim disse a Maria do Rosário. Quantas vezes nas situações de abuso sexual nós trabalhamos na legislação aquele que promove o abuso, e não deve ser apenas do ponto de vista do abuso. Quero me referir que é outra questão. Não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas um tratamento para que este veja que cometeu um abuso, não perca o contato com essa família e tenha a possibilidade de manter essa relação, porque há vínculos também constituídos. Então, se nós trabalhamos isso para o abuso, que é algo que a sociedade rejeita tão fortemente e não ao acaso, imagine essa condição. Nós queremos que se preservem nessa condição os vínculos. Aqui todo o projeto de lei trabalha com a ideia de manter e ampliar os vínculos. Então tá aqui, na audiência pública que a Maria do Rosário fez, a deputada, federal, onde ela mesma confessa que a lei foi feita para manter vínculos entre a criança e o agressor. Agora eu pergunto, a troco de que os especialistas, quando a gente fala especialistas, são os advogados, juízes, desembargadores, esses institutos de família, defendem essa ideologia. E eu encontro essa resposta em artigos lá no exterior, onde essa ideologia permeou, os estudos na área da psicologia, não exatamente na área jurídica. Não existe leis fora do Brasil, em outros países, não existe leis sobre alienação parental, mas a psicologia trabalha, embora, nós sabemos que a síndrome da alienação parental não é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, tampouco pela Associação Psiquiatria Americana. Mas nós encontramos aqui, escrito nesse artigo que foi publicado, o seguinte: economia do paz. Como acontece com qualquer outra controvérsia acalorada, deve-se examinar as possíveis motivações financeiras que podem influenciar as posições dos envolvidos do debate. Infelizmente, para ter uma boa noção do apoio da SAP, basta seguir a trilha do dinheiro. Contencioso decorrente da dissolução do casamento é estimado em uma indústria de 28 bilhões de dólares. Não é segredo que o custo do divórcio do processo de custódia
pode adicionar mais uma faceta do estresse a todos os envolvidos. O acréscimo de qualquer complexidade adicional aos problemas envolvidos na custódia da criança serve apenas para aumentar a carga financeira suportada pelas famílias afetadas. Um diagnóstico formal de SAP, ou da SAP, Síndrome da Alienação Parental, com os especialistas em duelo obrigatórios testemunhando em uma audiência de custódia, pode se tornar uma fonte primordial de geração de taxas para todos, exceto para a família que se divorcia. Em 2003, o Tribunal de Recurso da Flórida observou que um psicólogo cobrava $20 mil, uma quantia igual ao patrimônio líquido total das partes, e questionou como poderia ser do melhor interesse da criança que os recursos da família fossem esgotados por taxas dessa magnitude. Conclusão do artigo. Continuando o artigo. Na melhor das hipóteses, adotar a SAP como diagnóstico formal no DSM-5, é bem antigo esse artigo, né? Porque nós já estamos no CID-11, mas na época era o CID-5, né? DSM-5, serve apenas para confundir ainda mais os profissionais de saúde mental e os tribunais. Na pior das hipóteses, ela alinha os bolsos de advogados e peritos, aumentando o número de horas faturáveis em um determinado caso. Isso cria um novo nível de debate, no qual apenas especialistas qualificados podem participar, somando-se às já turvas águas do testemunho do divórcio. Acreditamos que a SAP não possui o suporte empírico nem a relevância clínica para justificar sua adoção como doença mental. De qualquer maneira, deve ser permitido que cada lado apresente um argumento robusto para ganhar a custódia do tribunal, mas essas crianças em conflito, presas no meio, não devem ser rotuladas como doentes mentais. Tá ok? Tá aqui a resposta no artigo. Outro artigo também foi publicado no The Washington Times. Isso não está a acontecer por acaso. Os subsídios do programa familiar HHS-ACF são usados para incentivos monetários e propinas. Algumas mães obtiveram evidências escritas ou gravadas do conluio entre pais e juízes. Pais e juízes. O fundador de uma associação judicial de juízes do Tribunal de Família de Los Angeles, Califórnia, iniciada em 1982, também foi o fundador do principal grupo de direito dos pais. E os dois grupos ainda são fortemente aliados. Em Maryland, a unidade de avaliação do Tribunal de Família do Condado de Montgomery é chefiada por um membro dessa associação judicial, juntamente com líderes do grupo de direito dos pais. Muitos outros tribunais e pessoas em todo o país deste grupo estão envolvidos no treinamento de avaliadores de custódia e no uso da metodologia SAP, anti-mãe, contra mães protetoras, para desacreditar as queixas de abuso contra os pais. Homens e seus profissionais conspiradores da corte estão administrando fábricas de custódia para deliberadamente abastecer litígios de alto conflito para justificar o faturamento dos programas de paternidade do HHS-ACF, com o objetivo de resolver esses problemas com aconselhamento e mediação não religiosos, e não para pagar avaliadores de custódia e advogados do pai. Eles estão essencialmente administrando um esquema de extorsão de litígios financiados pelo governo federal. Segundo a doutora Judith Reisman, ela afirma que, inevitavelmente, a única autoridade experimental de Richard Gardner para essa teoria da SAP foi Alfred Kinsey. Na verdade, Gardner plagia amplamente os capítulos 5 em comportamento sexual no homem humano e na mulher, para mostrar que o abuso sexual de crianças é normal. Não esquecendo que Alfred Kinsey foi o criador da ideologia de gênero. Pois bem, Richard Gardner plagia os estudos de Alfred Kinsey. E eu quero fazer uma pergunta que eu ouvi numa audiência pública da doutora Ana Maria Iancarelli e eu quero deixar aqui registrado na nossa meditação. Pergunta-se: o nazismo na Alemanha matou milhões de judeus religiosos, negros, pobres e outros grupos, levando-os à câmara de gás ou ao fuzilamento.
A pergunta que se faz: era legal? Sim, havia um ordenamento jurídico que amparava as ações de Adolf Hitler. Mas era justo? Claro que não. O apartheid, nova legislação implantada na África em 1948, onde dividia os habitantes em grupos raciais, negros, brancos, de cor e indianos, segregando as áreas residenciais, muitas vezes através de remoções forçadas. Era legal? Sim, havia um ordenamento jurídico em que a maioria regia o comportamento racial. Mas era justo? Claro que não. E o que dizer do Brasil, a escravidão de negros e índios, implantada no início do século XVI, vindo a ser abolida somente em 1888? Era legal? Sim, havia um ordenamento jurídico que a amparava. Todavia, era justo? Claro que não. Da mesma forma, a lei da alienação parental é legal, mas é injusta e imoral. A todos que aplicam devem ser responsabilizados por omissão à proteção da criança, assim como aconteceu após a revogação das leis acima mencionadas. Está publicado em 10 de 2 de 2018 uma revista com o Dr. Richard Corte, um dos maiores advogados especialistas dos Estados Unidos, que tem lutado para que o psicossocial não use a falaciosa SAP. Ao ser questionado por que os tribunais de família estão usando a SAP, assim ele respondeu: os tribunais de família não se interessam pelos fatos, eles se preocupam com as pessoas se dando bem. Com divórcio sem culpa. Gente, divórcio sem culpa. Em 2010, quando foi colocado pelo IBDFAM a lei da alienação parental no Brasil, o próprio IBDFAM também colocou a emenda constitucional 66 de 2010, que tirou o divórcio, onde analisava qual era a responsabilidade de cada um dos cônjuges pelo fim do divórcio, e instalou o divórcio sem culpa. A mesma coisa que foi instalado nos Estados Unidos. E o Dr. Richard Corte então continua: com o divórcio sem culpa, eles abandonaram sua capacidade de determinar os fatos. Os advogados estão tendo que dizer aos clientes para não mencionarem abusos ou eles perderão a custódia. Depois de 40 anos disso, eu consegui. É hora de começar a chamar os juízes responsáveis. Ou vamos cuidar das crianças e protegê-las, ou vamos fingir que isso não existe e agir de uma forma totalmente irresponsável. E não podemos mais fazer isso. E a hora é agora. Que possa servir para cada um de nós brasileiros entender que a hora é agora. Ou nós revogamos essa lei e protegemos as crianças, ou viramos as costas e a agenda LGBT vai continuar avançando no Brasil, dentro das famílias conservadoras, através da lei da alienação parental. Muito obrigada.